Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 27º capítulo do livro de Gênesis, que fala sobre como Jacó engana seu pai para receber a bênção destinada a Esaú. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. E aconteceu que quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: "Meu filho." E ele lhe disse: "Eis que eu estou aqui." E ele disse: "Eis que agora eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e traz-me alguma caça, faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra." E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la, e Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: "Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma carne de caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece à minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte." E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: "Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim e não bênção." E sua mãe lhe disse: "Sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz, e vai e traze-mos." E ele foi e buscou e os trouxe à sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: "Meu pai." E ele disse: "Aqui estou. Quem és tu, meu filho?" E Jacó disse a seu pai: "Eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha carne de caça, para que tua alma me abençoe." E Isaque disse a seu filho: "Como é que tu a achaste tão rapidamente, meu filho?" E ele disse: "Porque o Senhor, teu Deus, a trouxe a mim." E Isaque disse a Jacó: "Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não." E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: "A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú." E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: "És tu verdadeiramente meu filho Esaú?" E ele disse: "Eu sou." E ele disse: "Traze-a para perto de mim, e eu comerei da carne de caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar." E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e trouxe-lhe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: "Aproxima-te agora e beija-me, meu filho." E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou, e disse: "Vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de trigo e vinho, que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar." E aconteceu que, assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para o seu pai, e disse a seu pai: "Levanta-te, meu pai, e coma da carne de caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe."
E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem? Onde está aquele que caçou carne de caça e a trouxe para mim, e eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? E eis aqui respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tem somente uma bênção, meu pai, abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E eis aqui seu pai respondeu e lhe disse: Eis que a tua habitação será da gordura da terra, e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás, e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece à minha voz e levanta-te, foge para Labão meu irmão em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá. Por que ficaria eu privada de ambos em um só dia? E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Hete, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Que o Criador abençoe a todos vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.